Existe algo dentro de cada homem que não pode ser medido com números, nem com conquistas, nem com status. Não é o seu dinheiro, não é a sua carreira, nem sequer a sua confiança exterior. É algo mais profundo. É a parte dele que um dia riu sem esforço, que se emocionava com coisas simples, que acreditava que o futuro poderia ser melhor do que o presente. Essa luz existe em todos os homens, mas nem todos conseguem preservá-la. Alguns relacionamentos não apenas quebram o coração. O que eles fazem é muito mais silencioso e muito mais devastador. Apagam essa luz pouco a pouco, dia após dia, até que o homem já não se reconhece mais. O mais inquietante é que ele quase nunca percebe enquanto está acontecendo. Quando abre os olhos, quando entende o que passou, essa parte viva já está gravemente danificada ou quase extinta. Muitos homens saem desses relacionamentos transformados em sombras do que foram. Continuam trabalhando, continuam cumprindo com responsabilidades, continuam sorrindo em público, mas algo essencial se perdeu. Não é tristeza, porque a tristeza ainda implica sentir algo. É vazio, é funcionar sem viver, é existir sem experimentar realmente a vida. Por trás disso, há um padrão que se repete repetidamente. Não se trata de todas as mulheres, nem de conflitos normais de casal. Trata-se de um tipo específico de dinâmica, com comportamentos muito concretos, que tem um efeito corrosivo sobre a identidade masculina. O dano não ocorre de uma vez. Começa com pequenos comentários, com gestos aparentemente inofensivos, com críticas que parecem razoáveis. Tudo é tão sutil que o homem costuma justificá-las, minimizar o que sente, convencer-se de que está exagerando. Mas cada uma dessas pequenas feridas vai apagando algo por dentro. O riso torna-se forçado. A ilusão desaparece. A curiosidade transforma-se em medo de errar. E sem perceber, o homem deixa de brilhar por dentro. A pergunta é incômoda, mas necessária. Como se chega a esse ponto sem notar? Dentro de cada homem existe uma parte que quase nunca é mencionada em voz alta, mas que define profundamente quem ele é. Não tem a ver com fraqueza nem com imaturidade. É o que muitos chamam de criança interior, embora na realidade seja a fonte de sua energia vital. É a parte que preserva a capacidade de deslumbramento, de criatividade, de jogo, de ilusão. É o que lhe permite entusiasmar-se com um projeto, perder a noção do tempo fazendo algo que ama, rir sem calcular se isso pega bem ou mal. Essa criança interior não é algo simbólico nem espiritual no sentido superficial. É psicológico, humano e real. É a essência de quem ele era antes que o mundo o ensinasse a endurecer, a calar o que sente, a medir seu valor apenas pelo que produz. Graças a essa parte, o homem imagina, cria, sonha e acredita que o amanhã pode trazer algo bom. Para sobreviver, esse núcleo precisa de coisas muito básicas. Precisa de aceitação, sentir-se valorizado por quem é e não apenas pelo que entrega. Precisa de espaço para existir sem ser julgado constantemente. Precisa de momentos de leveza, de brincadeira, de descanso emocional. Quando estas condições existem, o homem floresce. Torna-se mais forte, mais criativo, mais estável, inclusive mais responsável. O problema começa quando essas necessidades são negadas de forma sistemática. Quando cada expressão espontânea é ridicularizada. Quando cada entusiasmo é visto como algo infantil. Quando cada tentativa de prazer é tratada como uma perda de tempo. Pouco a pouco, essa criança interior aprende que se mostrar é perigoso. Então ela se esconde. Primeiro deixa de falar. Depois deixa de tentar. Mais tarde deixa de sentir. Não porque queira, mas porque aprendeu que sentir dói. Nesse momento, algo essencial começa a morrer. E o mais trágico é que muitos homens confundem esse processo com amadurecer, quando na verdade é uma amputação emocional. A destruição nunca começa de forma violenta nem evidente. Se fosse assim, muitos homens iriam embora a tempo. O que ocorre é muito mais sutil.
No princípio, tudo parece normal, até lógico. Os comentários chegam disfarçados de preocupação, de conselho, de suposto carinho. Nada soa claramente abusivo, e precisamente por isso funciona. Ela começa identificando, quase de maneira intuitiva, aquilo que dá vida a ele. Seus hobbies, seus amigos, suas ideias, seus sonhos. Não os ataca de frente. Primeiro os minimiza. Faz piadas suaves. Insinua que são imaturos, pouco realistas, uma perda de tempo. Ele ri, tenta não dar importância. Pensa que exagera se sente incomodado. Diz a si mesmo que todos os casais fazem observações. Depois as críticas tornam-se mais frequentes. Já não são piadas isoladas, mas comentários constantes. Seus amigos não acrescentam nada. Seus passatempos não levam a lugar nenhum. Suas ilusões não se encaixam com a realidade. Nada disso ocorre em uma só conversa. É um gotejamento lento, quase imperceptível, que vai corroendo seu entusiasmo. O mais perigoso é que o ataque não se dirige ao que ele faz, mas ao que ele é. Não é que tenha escolhido mal um hobby. É que a sua forma de desfrutar é o problema. Não é que tenha maus amigos. É que o seu critério é deficiente. Pouco a pouco, ele começa a duvidar de si mesmo. Começa a se perguntar se realmente é imaturo, se seus gostos não são ridículos, se a sua maneira de ver a vida está errada. Cada vez que tenta defender algo que lhe te importa, recebe desaprovação, silêncio ou deboche. Assim aprende uma lição muito clara. Expressar-se tem consequências, então ele se adapta, cala-se, reduz-se, renuncia. E sem perceber, começa a atrair pequenas partes de si mesmo para manter a paz. Esse é o verdadeiro início da perda. Quando a crítica já enfraqueceu o suficiente a confiança, aparece uma ferramenta ainda mais destrutiva: a humilhação. Nem sempre é direta nem evidente. De fato, costuma apresentar-se como algo inofensivo, até divertido. Comentários diante de outras pessoas, risos que não incluem quem é o alvo, piadas que tocam exatamente nos pontos mais sensíveis. E se ele se incomoda, a resposta é quase automática. Era só uma brincadeira. A humilhação pública tem um efeito profundo, porque não apenas fere em privado, mas expõe. Ela revela detalhes íntimos, exagera erros, ridiculariza inseguranças na frente de amigos, familiares ou desconhecidos. Ele sente vergonha, mas também confusão. Não quer parecer exagerado, não quer estragar o ambiente, não quer passar por alguém que não sabe aceitar uma brincadeira. Então engole o mal-estar e sorri. Com o tempo, estas situações se repetem. Ela o compara com outros homens, sempre de forma desfavorável. Alguém é mais decidido, mais bem-sucedido, mais interessante. Nunca é casual. Sempre aponta para aquilo que ele já duvida em si mesmo. A mensagem vai sendo gravada lentamente. Você não é suficiente, e todos podem ver isso. O mais perverso é que, quando ele tenta falar sobre como se sente, ela minimiza o ocorrido. Diz que ele é sensível demais, que não sabe rir de si mesmo, que exagera tudo. Deste modo, a humilhação transforma-se em algo que, além disso, parece ser culpa dele. Não só foi ferido, agora também é responsável por se sentir ferido. Este processo o vai encolhendo por dentro. Começa a se cuidar, a medir cada palavra, a vigiar cada gesto para não dar margem a outro deboche. Deixa de ser espontâneo. Deixa de se sentir seguro, inclusive acompanhado. A humilhação não busca corrigir nada. Seu objetivo é claro: torná-lo pequeno, fazê-lo duvidar, torná-lo dependente da aprovação de quem o está destruindo. Após a humilhação constante, ocorre algo quase inevitável. O homem deixa de confiar em si mesmo. Não acontece do dia para a noite. É um desgaste lento, silencioso, mas profundo. Cada decisão que toma é questionada. Cada opinião que expressa é corrigida. Cada iniciativa que tenta é recebida com dúvida ou desaprovação. Pouco a pouco,
Começa a sentir que sempre se engana. No início, ainda tenta se defender. Explica suas razões, justifica suas decisões, busca compreensão. Mas o resultado costuma ser o mesmo. Ela invalida o que ele pensa, acusa-o de exagerar, de não entender, de ser o problema. Com o tempo, ele aprende que confiar no seu próprio critério só lhe traz conflito. Então, deixa de fazê-lo. A autoconfiança é substituída por uma insegurança constante. Antes de falar, duvida. Antes de agir, paralisa-se. Começa a pedir permissão inclusive para coisas pequenas, não porque precise, mas porque teme errar. Sua voz interior já não lhe pertence. Foi substituída por uma voz crítica que repete exatamente as mensagens que ouviu tantas vezes. Depois cai a autoestima. Já não se trata apenas de decisões incorretas. Começa a acreditar que ele, como pessoa, tem algo defeituoso, que não é suficiente, que sempre falha, que precisa se esforçar mais apenas para merecer um mínimo de aceitação. Nesse ponto, a motivação desmorona. Para que tentar algo novo se tudo acaba sendo criticado? Para que sonhar se cada sonho é ridicularizado? A consequência final é devastadora. O homem deixa de tentar. Não porque não queira, mas porque aprendeu que se esforçar não serve de nada. Torna-se passivo, apático, desconectado. Por fora parece tranquilo. Por dentro, algo essencial morreu. Não é preguiça. Não é falta de ambição. É o resultado direto de ter sido convencido, dia após dia, de que nada do que faz é suficiente. Quando a confiança e a motivação se erodiram, surge uma etapa que muitos homens não sabem como nomear. Não é tristeza aberta nem dor constante. É algo mais inquietante. É a ausência de emoção. O vazio. Ele já não reage como antes, não se entusiasma, não se enfurece com força, não se alegra de verdade. Simplesmente existe. Por fora, pode parecer que está melhor. Já não discute, já não se defende, já não expressa incômodo. Mas essa calma é enganosa. Não é paz, é desconexão. Aprendeu que sentir é perigoso, que qualquer emoção pode ser usada contra ele. Assim, para se proteger, deixa de sentir. Este estado não se parece com a depressão clássica. A depressão ainda dói, ainda faz chorar. Aqui não há lágrimas. Há olhares perdidos, silêncios longos, uma sensação de estar presente apenas no corpo. O homem cumpre com suas obrigações de forma automática. Trabalha, responde, faz o mínimo necessário para que ninguém note o que se passa por dentro. A alegria desaparece primeiro. Depois se vai a curiosidade. Mais tarde, até a raiva se apaga. Nada parece importar-lhe demais. O que antes o emocionava, agora lhe resulta indiferente. O que antes o feria, agora mal o toca. Não é força emocional, é anestesia. Com o tempo, este vazio começa a afetar tudo. O trabalho perde o sentido. O progresso não gera satisfação. O exercício não produz orgulho. As conversas tornam-se superficiais, porque já não há energia para conectar. Inclusive, o próprio corpo começa a se ressentir. O estresse constante, a tensão acumulada, a falta de descanso emocional cobram o preço. O mais trágico é que muitos homens normalizam este estado. Pensam que assim é a vida adulta, que amadurecer significa deixar de sentir, que ser homem implica aguentar, calar e seguir funcionando. Não percebem que não estão vivendo, apenas sobrevivendo. Este vazio não é uma solução, é um sinal de alerta. Indica que algo essencial foi silenciado para poder suportar uma realidade danosa. E quanto mais tempo permanece, mais difícil resulta recuperar aquilo que se perdeu. Não porque esteja completamente morto, mas porque foi enterrado sob camadas de medo, resignação e esgotamento emocional. Nesse ponto, o relacionamento já não se sustenta por amor, mas por dependência. E não é uma dependência acidental. Foi construída com precisão. Depois de debilitar sua confiança, sua autoestima e sua capacidade de sentir, ela se posiciona como a única fonte de validação que lhe resta.
Ele já não confia no seu próprio critério, então começa a confiar no dela. Já não se sente valioso por si mesmo, então busca desesperadamente pequenos sinais de aprovação. Ela destrói e depois oferece migalhas, um elogio ocasional, um gesto de afeto inesperado, um momento de calma após o conflito. Esses instantes tornam-se viciantes porque contrastam com o vazio constante. Ele aprende a viver em função deles, a esforçar-se mais, a ceder mais, a calar-se mais. Não porque queira, mas porque acredita que sem isso não tem nada. Ao mesmo tempo, ela o vai isolando. Pouco a pouco, seus amigos tornam-se uma má influência. Sua família é problemática. As pessoas que poderiam oferecer-lhe uma perspectiva diferente são descartadas ou desacreditadas. Quando ele duvida, ela é a única voz disponível. Quando se sente perdido, é para ela que ele olha. A realidade vai se estreitando até ficar reduzida a uma única pessoa. Aqui ocorre algo fundamental. Ele já não fica porque a ama, mas porque acredita que sem ela não é ninguém. Interiorizou a ideia de que é insuficiente, defeituoso, incapaz de encontrar algo melhor. Essa voz já não soa como a dela, soa como a sua própria. A dependência torna-se psicológica, profunda, invisível. Este vínculo se reforça com um ciclo muito concreto. Momentos de idealização, onde ela o faz sentir especial, seguidos de fases de desprezo e desvalorização. O contraste é tão forte que o seu cérebro se vicia. Persegue a lembrança do bom enquanto tenta sobreviver ao mal. Assim, nasce o que muitos chamam de trauma bonding, um vício emocional criado através da dor. Sair desta dinâmica torna-se extremamente difícil. Não porque ele seja fraco, mas porque foi condicionado. Cada tentativa de se afastar ativa medo, culpa e uma sensação de vazio ainda maior. Ela pode prometer mudar, mostrar-se vulnerável, reconhecer erros de forma momentânea. Mas não busca curar o relacionamento, busca recuperar o controle. A dependência não é amor. É o resultado de ter sido despojado de tudo o mais. E enquanto não se reconhecer isso, o homem continuará preso, defendendo inclusive quem o está destruindo. Quando a dependência já está estabelecida, os padrões tornam-se mais claros, embora paradoxalmente mais difíceis de ver por dentro. Não se trata de discussões normais, nem de mal-entendidos emocionais. O que aparece é uma estrutura de comportamento repetitiva, fria e calculada. Ela não reage por impulso, observa, testa, ajusta. Aprende o que dói mais e quando dói mais. Um dos mecanismos centrais é o gaslighting. Ela nega fatos evidentes, reescreve conversas que ocorreram há minutos, distorce a realidade até que ele começa a duvidar de sua própria memória. Não é um erro ocasional, é uma estratégia constante. Com o tempo, ele deixa de confiar inclusive no que vê e ouve. Se a sua percepção não é válida, só resta aceitar a versão dela. A isso se soma a inversão de papéis. Ela provoca, pressiona, humilha e quando ele finalmente reage, utiliza essa reação como prova de que o problema é ele. Ele passa de vítima a agressor em questão de segundos. Ela sempre termina sendo a incompreendida, a ferida, a que sofre. A dor dela ocupa todo o espaço. A dele não existe. Em muitos casos, aparece uma ausência total de empatia. Ela pode vê-lo esgotado, confuso, emocionalmente destruído, e não sentir nada. Ou pior ainda, sentir satisfação. O sofrimento dele converte-se num sinal de que o controle funciona. Pode empurrá-lo até o limite, provocar uma crise emocional e depois debochar de sua fragilidade. Não há remorso real, apenas cálculo. O ciclo repete-se com precisão. Idealização, onde ele é maravilhoso. Desvalorização, onde não vale nada. E quando tenta se afastar, uma nova fase de sedução para atraí-lo de volta. Esse vai e vem, cria vício. O cérebro se prende à esperança de recuperar o que houve no início, embora esse início já não exista.
Isso não é imaturidade emocional nem medo do compromisso. São traços narcisistas e, em alguns casos, claramente psicopáticos. Manipulação consciente, mentira constante, uso da dor alheia como ferramenta. Não há diálogo possível com alguém que não vê o outro como pessoa, mas como um recurso. Compreender isso é incômodo, mas necessário. Porque enquanto ele continuar acreditando que tudo se deve a erros de comunicação ou a falhas próprias, continuará preso num jogo desenhado para que ele sempre perca. Depois de tanto tempo dentro dessa dinâmica, o homem já não precisa que ela o acuse diretamente. A acusação vive dentro dele. Cada conflito, cada tensão, cada silêncio incômodo termina com a mesma conclusão automática. Deve ser culpa dele. Esta crença não aparece de forma espontânea. Foi cuidadosamente construída. Ela provoca situações confusas, muda regras sem avisar, quebra acordos e depois o acusa de ser instável, controlador ou insensível quando ele reclama coerência. Se ele se irrita, é agressivo. Se cala, é frio. Se tenta se explicar, é manipulador. Não existe uma resposta correta. Qualquer reação confirma a narrativa de que ele é o problema. Com o tempo, o homem internaliza esse discurso. Começa a analisar cada palavra que diz, cada gesto que faz, buscando onde falhou. Acredita que se fosse mais paciente, mais atento, mais forte, mais compreensivo, tudo melhoraria. Não vê que o objetivo nunca foi melhorar o relacionamento, mas mantê-lo num estado constante de insegurança. A culpa torna-se uma jaula. Ele se responsabiliza inclusive por emoções que não controla, por reações que foram provocadas deliberadamente. Começa a pedir perdão por existir, por sentir, por precisar. E quanto mais se culpa, mais tenta consertar. Trabalha mais, cede mais, aguenta mais. Sem perceber, alimenta exatamente o sistema que o está destruindo. Esta autoacusação tem um efeito devastador. Impede-o de reconhecer o abuso, impede-o de colocar limites, impede-o de ir embora. Porque se tudo é culpa dele, então ir embora seria abandonar, falhar, render-se. Assim, permanece preso não por amor, mas por uma responsabilidade falsa que lhe foi imposta. Romper este padrão é um dos passos mais difíceis. Requer aceitar uma verdade incômoda. Nem todo conflito é compartilhado, nem todo dano é mútuo. Há relacionamentos onde uma pessoa controla e a outra sobrevive. Enquanto ele continuar acreditando que é a origem do problema, continuará defendendo quem o está destruindo. As sequelas desse tipo de relacionamento não desaparecem quando termina a discussão, nem mesmo quando termina o relacionamento. Infiltram-se lentamente em todas as áreas da vida. O homem continua funcionando, mas já não avança. No trabalho ele cumpre, mas perdeu o impulso. A ambição que antes o movia se apagou. Para que se esforçar se o sucesso já não produz satisfação? Para que se destacar se nada se sente realmente bem? Muitos homens estagnam profissionalmente sem entender o porquê. Antes tinham ideias, iniciativa, criatividade. Agora fazem o mínimo necessário. Não porque sejam preguiçosos, mas porque a faísca que os impulsionava foi sufocada. Sem entusiasmo, a excelência torna-se impossível. O trabalho transforma-se em rotina e a rotina numa forma de anestesia diária. A saúde também paga um preço alto. O estresse constante altera o sono, o apetite e o corpo inteiro. O cansaço torna-se crônico. O exercício perde o sentido. Mesmo quando treinam, não sentem orgulho nem conquista. Tudo é feito no automático. O corpo continua em movimento, mas a mente está desconectada. As relações pessoais deterioram-se. Com os amigos, a conexão torna-se superficial. Não há energia emocional para aprofundar. Com a família, as interações parecem obrigações. Se há filhos, o dano é ainda mais profundo. As crianças não precisam apenas de um pai presente fisicamente, mas emocionalmente.
Precisam de sua brincadeira, de seu riso, de sua atenção genuína. Quando o homem está vazio por dentro, não pode oferecer isso, embora queira. O isolamento intensifica-se, não porque ele não queira conectar, mas porque conectar exige uma parte de si mesmo que sente perdida. Novos relacionamentos românticos não representam ilusão, mas ameaça. A ideia de voltar a se vincular desperta medo, não esperança. Por fora, pode parecer que tem tudo sob controle. Por dentro, vive num estado de sobrevivência constante. Estas são as consequências que quase ninguém menciona. Não um colapso visível, mas uma erosão lenta e profunda da própria vida. E quanto mais tempo passa, mais normal se torna esta existência incompleta. Chegando a esse ponto, muitos homens ainda se fazem a mesma pergunta: e se eu puder consertar? E se eu me esforçar um pouco mais? Essa ideia não nasce do amor, mas do condicionamento. Durante tanto tempo lhe ensinaram que tudo depende dele, que se falha é porque não fez o suficiente, que abandonar seria uma traição. Mas a realidade é outra, e é dura de aceitar. Não se pode mudar uma pessoa cuja identidade se sustenta no controle e na destruição do outro. Isso não é um problema de comunicação nem de compatibilidade. Não é falta de paciência nem de sacrifício. É uma estrutura psicológica que precisa subjugar para se sentir completa. Nenhuma quantidade de amor pode gerar empatia onde não existe. Quando o homem tenta colocar limites, a reação costuma ser imediata. Ela intensifica o controle. Pode tornar-se repentinamente doce, prometer mudanças, reconhecer erros de forma temporária. Ou pode recorrer ao medo, ameaças, vitimismo extremo, acusações, manipulação emocional. Tudo tem o mesmo objetivo: impedir que ele vá embora. Não busca salvar o relacionamento, busca conservar o poder. Por isso, ir embora não é fugir. É um ato de sobrevivência. Não apenas física, embora em muitos casos o desgaste emocional leve a pensamentos autodestrutivos, mas interna. É salvar o que resta de sua identidade, de sua capacidade de sentir, de sua vida futura. Permanecer significa aceitar uma morte lenta por dentro. A distância é necessária. Às vezes, inclusive o contato mínimo reabre a ferida. Cada conversa é uma oportunidade para voltar a manipular, para reativar a culpa, para semear dúvida. Cortar não é crueldade, é defesa. Proteger-se não é egoísmo, é responsabilidade consigo mesmo. Aceitar isso requer coragem. Implica soltar a fantasia de que tudo pode se resolver se alguém amar o suficiente. Implica reconhecer que algumas pessoas não buscam conexão, mas domínio. E somente quando o homem entende que ir embora é a única forma de seguir vivo por dentro, começa realmente o caminho da recuperação. Sair de um relacionamento assim não significa que tudo melhore imediatamente. No princípio, o que aparece não é alívio, mas vazio, confusão e dor. O homem não apenas perdeu uma pessoa, perdeu uma versão de si mesmo, um futuro imaginado, anos de vida emocional. Há um luto profundo que quase ninguém reconhece, mas esse luto é necessário. É o sinal de que algo verdadeiro começa a despertar. Com o tempo, se consegue manter-se firme, algo começa a mudar. Pequenos momentos, um riso inesperado, um instante de calma que não depende da aprovação de ninguém. A sensação, ainda frágil, de poder decidir sem medo. Essa é a luz que parecia perdida. Não volta de uma vez, mas volta. A recuperação implica reconstruir-se a partir do básico, voltar a confiar na própria percepção. Relembrar que coisas lhe davam alegria antes de serem ridicularizadas. Recuperar interesses abandonados, não porque sejam produtivos, mas porque são vitais. Cada gesto de autenticidade é uma forma de ressuscitar a criança interior que foi silenciada. Também implica aceitar cicatrizes. Algumas feridas não desaparecem totalmente. Certa inocência se perde para sempre. Mas, em troca, aparece algo diferente. Clareza. O homem aprende a reconhecer a manipulação,
a proteger seus limites, a não negociar seu valor. Compreende que o amor sem respeito não é amor, é destruição. Com o tempo, muitos homens transformam esta experiência em propósito. Compartilham sua história, ajudam outros, quebram o silêncio. Não a partir da vitimização, mas a partir da consciência. Porque falar sobre isso não é fraqueza, é prevenção. Agora a pergunta fica aberta. Como os relacionamentos tóxicos afetaram o seu interior? Que parte de você sentiu que morreu? O que começou a voltar quando você conseguiu sair? Compartilhar isso pode ser o primeiro passo para que outros se reconheçam e se salvem a tempo.